E aí, pessoal, como vocês estão? Tudo bem? Vamos dar continuidade às nossas aulas. A aula passada a gente tinha falado alguma coisa aí do continente europeu, né? A parte aí de regionalização do continente europeu. A gente tinha falado um pouquinho do que? Da questão de relevo do continente europeu, quais são os limites da Europa, né? Como que eu acabo entendendo a Europa aí a partir do que? De tipos diferentes de recortes geográficos, acidentes geográficos, o que que é um golfo, né? O que que é uma península. E hoje a gente vai dar continuidade aí, vamos ver mais um pouquinho sobre o continente europeu, tá? Nós vamos começar a aula de hoje falando sobre a hidrografia do continente europeu. Vale lembrar que o continente europeu é um continente pequeno, né? Por ser um continente pequeno, o que, que eu tenho que entender? Eu não vou ter rios de grande extensão, ou rios assim com volume d'água muito grande, parecido com o nosso rio Amazonas, né? Então, os rios lá são rios assim, com outros diferenciais, com outros aspectos, com outras características, tá? Vale lembrar que na Europa, ao contrário do que acontece aqui no Brasil, os rios são muito utilizados, principalmente para transporte, tá? E uma outra coisa interessante, eles acabam tendo um cuidado até maior do que a gente tem com os rios lá, tá? Os rios eles acabam sendo menos poluídos, você tem leis ambientais que acabam o quê? Coibindo qualquer prática aí ligada à poluição, a você jogar esgoto industrial ou residencial dentro dos rios, tá? Os rios eles têm uma fiscalização lá muito grande. Por quê? O continente é pequeno, eu não tenho tantos rios. Esses rios, fora a questão do transporte, eu vou utilizar eles como o quê? Fonte d'água, abastecimento d'água, para irrigação, para outras coisas. Então os rios têm que ser muito bem monitorados, tá? Bem diferente do que acontece, por exemplo, no Brasil, que a gente não tem nenhum tipo de fiscalização assim bem eficaz a respeito dos rios, tá? Vale lembrar o seguinte: dentro da Europa existem vários rios, né? Rio Sena, o Rio Pó, né? O Rio Tamisa, vários rios. Mas basicamente nós vamos o quê? Ver três rios, são os três rios principais aí do continente europeu, os três rios mais comentados, inclusive tem no material de apoio aí de vocês, da apostila de vocês aí. Esses três rios a gente tem que focar nesses três rios, tá? Então vamos lá ver algumas características deles, né? Para a gente entender melhor. O primeiro dos três rios é o rio Danúbio. Vale lembrar que o rio Danúbio ah, ele vai cortar a Europa do centro indo para a direção leste. Tá? Então, assim, ele é muito importante para a famosa Europa Oriental. Tá? Quais países? Hungria, Polônia, tá? República Tcheca, Eslováquia, para esses países, tá? Ele vai cortar uma quantidade grande de países, tá? Só que o que, que acaba acontecendo? Esse rio ele não vai passar por zonas tão industrializadas, tá? Esse rio ele é utilizado o quê? Para transporte, ele é um rio importante para a região oriental, só que ele é um rio que ele não tem tanta expressão igual outros rios da Europa, tá? Mas vale lembrar que é um rio que corta vários países. Aqui estão os países que o rio Danúbio ele corta. Entre esses países, boa parte do transporte de carga é feito por esse rio. Tá? Então, dos três rios, o rio Danúbio, rio mesmo que vai cortar vários países, ele vem em segundo plano. Tá? A imagem aí do rio Danúbio, tá? Reparem o seguinte, ó, por onde ele é cortado, eu tenho cidade, tá? Centros aí, ó, né? Pontes, ó, a navegação é constante e a água não é poluída, tá? Um filme que mostra bem assim a dimensão do rio Danúbio, é um filme meio antigo, aquele filme Triplo X, a parte final dele lá, aparece lá o Vin Diesel lá com um carro margeando o rio Danúbio para tentar encontrar um submarino, mas é um rio assim. Ah, quem assistiu o filme e lembra da imagem, é bem parecido com isso que eu tenho aqui na foto aqui, tá? Então ele é um rio que ele vai margeando várias cidades, vários vilarejos, ele é cortado por ponte, ele corta, atravessa cidades, tá? Então é um rio assim que ele integra muito bem a Europa, principalmente a Europa oriental, tá?
O nosso segundo rio é o rio Volga, ele é o maior dos três rios, tá? Ele é o mais extenso do continente europeu, porém o rio Volga ele tem alguns problemas, tá? Primeiro, ele está na maior parte dele na Rússia, a gente sabe que o inverno da Rússia não é mole, tá? É um inverno que bem rigoroso. Parte do rio Danúbio ele acaba congelando durante o inverno. Vale lembrar que uma outra coisa, para você, por exemplo, gerar energia não dá, que você vai ter um rio congelado durante uma parte do ano para você utilizar ele como meio de transporte. Tem esse problema aí que ele vai estar também congelado em alguma época do ano, alguns meses do ano, tá? Mas vale lembrar que ele é o maior rio dos três, tá? E uma outra coisa, por que que comercialmente ele não é tão comentado, ele não é tão explorado? Vale lembrar que ele está dentro de um único país, que é a Rússia, e vale lembrar que assim, a nascente dele tá na parte central da Rússia, só que a foz dele ele vai encontrar o Mar Cáspio, tá? Então ele não vai encontrar um oceano para você tentar fazer assim uma modalidade ah, entre navegação é, fluvial e navegação aí marítima, tá? Você ter as duas modalidades igual o rio Reno tem, tá? Então ele é um rio que assim, ele acaba sendo subutilizado. Para a Rússia é importante, muito importante, né? Só que vale lembrar que ele não tem essa integração igual o rio Reno e o rio Danúbio tem, porque ele corre dentro de um único país, tá? O terceiro rio, aqui ó, imagem do Volga, tá? O Volga aqui durante o inverno, que ele congela, aquilo que eu falei, acaba criando um problema, tá? Você não tem transporte, não tem geração de energia, tá? O terceiro rio, o Rio Reno dos três rios, ele é o rio mais importante. Ele é o menor, só que ele é o mais importante, porque o rio Reno, ao contrário do o rio Danúbio, ele nasce na região central e ele corre para o leste. O rio Reno, ele nasce na região central, só que ele corre para a direção oeste. Direção oeste, eu vou ter o Oceano Atlântico, tá? Então, o que que acaba acontecendo? O rio Reno, eu vou ter uma saída, um aproveitamento melhor, que a foz dele fica no Atlântico. E uma outra coisa, o rio Reno, ele vai cortar vários países altamente industrializados, tá? A França, a Alemanha ele corta quase que inteira, Países Baixos, que é a Holanda, tá? E o que que acaba acontecendo? Basicamente, todas as mercadorias que entram no continente europeu, por exemplo, para a Alemanha, elas entram pelo Rio Reno. O Rio Reno, a questão do transporte lá é um transporte assim extremamente ágil, é um transporte assim muito dinâmico, tá? Lembrando que o custo desse transporte ele é baixíssimo. Uma outra coisa bem interessante, tá? A foz do Rio Reno vai estar em Roterdã. Roterdã eu vou ter o porto de Roterdã, que é considerado o maior porto do mundo em cargas, tá? Ele meio que anda brigando com o porto de Hong Kong na China aí, tá? Mas assim, é um porto que o volume de carga dele é muito grande, quase que tudo que chega da Europa ou sai da Europa passa pelo porto de Roterdã. Uma das curiosidades do porto de Roterdã, para vocês terem uma ideia do tamanho dele, da dimensão dele, é que no porto de Roterdã tem empresa que compra pedaços do porto para ela, tá? Exemplo, que eu sei que tem até documentário que mostra, isso é aquela fábrica de cerveja, a Heineken, tá? Ela tem 3% do porto de Roterdã para ela. Lá no passado, que ela não, ela meio que mandava a cerveja para o mundo inteiro, hoje em dia ela fabrica, né? Por exemplo, aqui a gente consome no Brasil, é produzida no Brasil, mas no passado ela era importada. O que, que os caras faziam na fábrica? Cerveja e um estocando no porto. Do jeito que ia estocando no porto, você já ia retirando aquele estoque. Não tinha estoque na fábrica, o estoque ficava no porto, tá? Mas tem empresas que usam isso aí. Por exemplo, a Volkswagen, muita coisa que ela transporta de navio, ela manda pro porto de Roterdã, tá? Estoca lá, manda lá, uma parte lá da questão do que? De movimentação de carga fica lá. Então é importantíssimo a integração Rio-Reno, Porto de Roterdã. É interessante vocês verem, ó, vários barcos aí, barcos de transporte, tá com carga, mostra como que é dinâmico, tá? Uma outra coisa interessante, nas margens do Rio Reno eu encontro várias cidades, na verdade assim, eu encontro até uma megalópole, que é a Renana, tá? Porque nessa região eu tenho o quê?
muitas cidades. Se olhar por cima, assim, um amontoado de mancha urbana de cidades, tá? Nas margens do Rio Reno. O que é interessante eu entender desses três rios? O menor rio é o Rio Reno, só que o Rio Reno, ele é o rio assim com a importância econômica maior, tá? Porque tem canais que ligam ele em outros rios assim secundários da Europa. A boa parte da carga europeia é transportada por esse rio, tá? Algumas imagens, ó, mostra a questão da integração do Rio Reno, canais que ligam, chegam até o Rio Reno, tá? No caso aqui Holanda, tá? E aqui o caminho dele, ó, onde ele nasce, ó, por onde ele passa, corta a Alemanha, corta a Holanda, ó, canais de Luxemburgo que chegam até ele, né? No caso aqui da Suíça, ó, canais da Suíça que chegam até ele, né? Então, assim, ele é extremamente importante, tá? Aí o porto de Roterdã, que eu tinha falado para vocês que é o maior porto do mundo em cargas, tá? Tá brigando com a China. A China ela tá desbancando todo mundo em título de tamanho, de importância, mas assim, quase tudo que entra na Europa entra pelo porto de Roterdã, tá? Aqui eu tenho os outros rios que eu falei, tá? Isso é só um nome só para vocês saberem a importância deles, a importância assim, secundária, Tejo, Douro, Sena, né? Tem Tamisa, tem aí vários rios, mas são rios de tamanho reduzido, né? Um volume d'água reduzido, mas é interessante esses três rios, Reno, Danúbio e Volga, ficar na cabeça, memorizar esses rios, que esses rios são importantes, tá? Dentro da Europa, eu tenho também lagos, tá? Não numa quantidade muito grande por conta do tamanho da Europa, né? Lagos assim de pequeno e médio tamanho, né? Vale lembrar que a maior parte desses lagos, alguns deles têm origem tectônica, glacial, né? Principalmente na parte norte, né? Parte norte eu tenho a questão dos fiordes, né? Que são o quê? Imensas massas de gelo que foram escavando rocha bruta e criando canais. Pode até criar lagos, tá? Então tem essa questão dos lagos, mas não são lagos tão grandes, tá? Igual eu tenho na Ásia, né? Igual eu tenho lá nos Estados Unidos, Canadá, são lagos menores, tá? Um tamanho menor, tá? Lembrando que quando eu falo de Europa de água, vale lembrar que é uma coisa que assim, lembra que eu falei do esgoto que eles fiscalizam, mas na Europa eu tenho ocorrência de chuva ácida por conta da concentração industrial, né? Essa poluição industrial, os poluentes eles acabam chegando até os rios, eles acabam poluindo os rios, tá? Então essa é uma das lutas que o continente europeu tem para manter o que a saúde dos lagos e dos rios, né? Aqui, ó, como a chuva ácida ela desgasta, no caso aqui, rocha, tá? Com o tempo. Lembrando, isso aqui é 20, 30 anos, tá? Você pode sair tranquilo onde tem chuva ácida, que ela não vai te derreter. Mas se você pegar, por exemplo, uma estátua que está no tempo aí, 30 anos, tomando esse tipo de chuva aí com pH alterado, a chuva ela tem a característica chuva ácida de corroendo ao longo do tempo rocha, metal, esse tipo de coisa, tá? Desertificação, lembrando que na Europa, assim como você não tem um espaço muito grande, eles acabam tomando cuidado, mas ainda acontece, né? Principalmente na parte sul, que é uma parte um pouquinho mais árida, né? Você não vai ter tanta chuva assim, sul de Portugal, sul da Itália, né? Sul da França, né? E aí vamos para, ó, resíduo nuclear que a gente vai ver depois, tá? Não agora. Não, vamos aqui, vamos lá. E agora aqui o que interessa para nós, tá? No caso aqui, o clima e a vegetação dentro do continente europeu. Vale lembrar que quando eu falo clima e vegetação, eu tenho os dois assuntos casados, tá? O tipo de clima vai interferir diretamente no tipo de vegetação, tá? Basicamente, o que vocês não podem esquecer é dos climas o que temperados. A Europa ela tem dois tipos de clima: temperado continental e temperado oceânico, tá? Temperado continental eu tenho invernos e verões muito mais rigorosos. Temperado continental, invernos e verões muito mais rigorosos. Temperado oceânico, eu tenho invernos e verões mais amenos, tá? Tem a ver com continentalidade e maritimidade. Toda a parte central ela é afetada por continentalidade. Toda a parte o que litorânea é afetada por maritimidade. Uma outra coisa que também pode
afetar a questão do que de correntes marítimas quentes, né, que pode deixar o litoral, mesmo sendo uma região polar, de repente assim, a temperatura não tão crítica, tá? Não tão assim rigorosa ao extremo, né? Uma temperatura extrema, menos 40, não. Alguns fatores acabam interferindo diretamente no tipo de clima, tá? Aqui tem um resuminho do que eu falei, ó. Temperado oceânico, o clima ele é mais ameno, né? Tanto é que se eu pegar Londres, por exemplo, a temperatura chega abaixo de zero, chega, só que não é um inverno tão rigoroso. Se eu pegar na mesma linha, no mesmo paralelo Moscou, que está lá no meio do continente, que é afetado pelo clima temperado continental, a temperatura média de Moscou no inverno é menos 35 graus, tá? Mostra a diferença, tá? As cidades próximas do litoral são cidades que não vão ter nem invernos muito rigorosos nem verões com temperatura muito alta. Quando eu falo que, por exemplo, temperatura alta, quem vai falar, mas aqui faz 40 graus, tranquilo, você está certo, né? Só que se eu pegar, por exemplo, em Moscou, durante o inverno, menos 35 graus, durante o verão, para eles 27 graus, o que para nós não é tanta temperatura assim, só que eu tenho uma diferença entre a mínima de menos 35 e a máxima de 27 graus, a amplitude térmica é monstruosa, tá? Então, para você acostumar, para você se adaptar a esse tipo de clima, é uma coisa assim, tá com muito tempo, tá? Que para nós assim é sofrido. Se pegar, por exemplo, alguém que não é acostumado aqui no Brasil a ter uma amplitude térmica tão monstruosa dessa, pode ser que a pessoa passe mal, não se sinta bem, tá? Porque eu tenho uma temperatura máxima e mínima muito grande. Se eu pegar no Brasil, isso não acontece. Nosso inverno, em média, 15 graus. Se eu pego em nosso verão, em média, 30, 32 graus. Tá? Então a diferença entre a máxima e a mínima é menor do que no temperado continental. Tá? Alguns climogramas para vocês verem. Ó. Olha aqui, a Alemanha, Berlim, que está aí ó, no centro da Europa. Ó, a temperatura máxima aí, ó, 18 graus, temperatura mínima menos 6 graus. Agora, se eu pegar outros lugares, ó, temperatura máxima lá na Grécia, que está lá no mar Mediterrâneo, que é quente, a temperatura máxima chega próximo aqui dos 26 graus e meio, temperatura mínima chega aí, ó, 6 graus, tá? Então, quando eu falo que o sul da Europa é um lugar que o clima é mais agradável, que o europeu vai passar férias por conta disso aí, tá? Vamos pegar uma outra cidade, ó. Noruega, Vardo. Temperatura máxima dos caras, olha aqui, ó. Temperatura máxima 9 graus. Verão para eles bombando, verãozão aí, ó. Quentão aí para eles 9 graus. A temperatura mínima menos 6 graus, tá? Então, ou seja, no caso aqui a variação térmica, ela é menor, mas aqui eu tenho que um lugar muito mais frio. Tá? Então é interessante eu ver, comparar os climogramas. Na apostila tem vários climogramas mostrando algumas cidades. Então é interessante vocês verem isso aí. Como dentro da Europa, eu tenho o seguinte, ó, uma amplitude térmica, cidades com clima muito diferentes, tá? No caso aqui, ó, subpolar, no caso aqui, Mediterrâneo. Aqui temperado continental, tá? Irlanda aqui no caso, temperado oceânico, tá? Temperado oceânico, a variação pequena, não está a temperatura negativa, tá? Não chega lá num calor extremo e nem num frio extremo. Então é interessante fazer essas comparações. Tempera temperado oceânico, Mediterrâneo, que é o mais quente, temperado continental dos extremos, ó, temperatura alta, temperatura mínima, abaixo de zero, próximo aí dos 19. E aí no caso aqui, ó, a subpolar, ó, temperatura que é a mais elevada aí 9 graus, mais baixa aqui, ó, próximo de 6. Lembrando que essa cidade ela está no litoral. Lembra que eu falei que o litoral ele regula bem a temperatura? Aí os climas, tá, ó, Vardo, né, próximo aqui do litoral, Valência, no litoral, Berlim, no centro do continente, Atenas aqui no Mediterrâneo, tá? Então é interessante eu ver como que, ó, influenciado pelo oceano, no meio do continente, continentalidade, no caso aqui já está numa região mais quente, além de ter água aqui, né?
você tem a presença de água, Atenas, no caso, que está próximo do mar Mediterrâneo, você já está numa zona climática aqui diferente, já está numa zona climática aqui, ó, não está ainda na tropical, tá? Mas está bem próximo, né? Aí no caso aqui os tipos de vegetação, vegetação temperada, né? Você tem aqui ah, os tipos de vegetação muito comum na Europa que a gente vai estar vendo aqui em imagem, tá? Tem no livro aí a parte de texto, não vamos ler por conta do tempo, né? Olha aí, ó, vegetação de steppes na Itália, que é campos, praticamente não tem o que a presença de árvores, tá? Só vegetação rasteira, né? A floresta temperada, né? Floresta, clima temperado, ó. Aqui no caso aqui chamo de bosque negro, né? Aqui a vegetação ela é fechada e você tem a questão da inclinação da terra, o sol não bate diretamente, você olha para a floresta assim, dá aquela impressão que de escuridão, tá? Tanto é que várias histórias que a gente conhece, Chapeuzinho Vermelho, Branca de Neve, tem a ver com esse tipo de floresta, tá? Como são contos aí ligados à Europa, né, europeus, o que que acaba acontecendo? Toda a floresta, como ela era muito escura, os caras tinham medo de explorar, tinha questão de lenda, esse tipo de coisa, né? Steppes, vegetação rasteira. Vale lembrar que o solo aqui ele é extremamente fértil, né? Eu tenho lá a ocorrência do Chernosium, que é um tipo de solo escuro extremamente fértil, tá? Ah, aí outros tipos de vegetação, ó, Suíça, vale lembrar que aqui, ó, vegetação de altitude, conforme eu vou subindo a vegetação vai desaparecendo, eu vou ter ocorrência de neve. A vegetação mediterrânea aqui, ó, eu vou ter aqui, ó, alguns arbustos, tá? São adaptados o que? Ao clima um pouquinho mais seco, solo pedregoso, tá? E aí eu tenho outros tipos de vegetação, tá? Vegetação no caso aqui ibérico, aqui ó, mediterrânea, tá? Mas mostra que a Europa, mesmo sendo pequena, o que que eu quero que vocês entendam mostrando a imagem? Ela tem assim um conjunto de paisagem muito diferenciado, tá? Num raio aí de 400, 300 quilômetros eu encontro diversos tipos de vegetação, de paisagens naturais. Então, no espaço muito pequeno, muda muito rápido aí o tipo de vegetação, condições climáticas, variações climáticas, tá? Ah, e aí, ó, no caso aqui, ó, Rio Tames aqui, não tem aqui a vegetação que os caras cortaram para construir cidade, mas no caso aqui, temperada oceânica, né? Norte da Rússia e a tundra, que basicamente já está com um pezinho no Polo Norte, né? Não tem ocorrência de árvores, no caso aqui, só arbustos, no caso líquens, musgo, dependendo do lugar que você vai, tá? Pessoal, a gente vai dar uma parada aqui na aula, tem mais coisa para a gente ver, a gente vai estar vendo nas próximas aulas, tá? O que a gente tinha que ver na aula de hoje, um pouquinho de vegetação, um pouquinho de clima para fazer uma introdução e um pouquinho da hidrografia da Europa, tá? Espero que vocês tenham gostado. Peguem o material de apoio, leiam os tópicos referentes a essa videoaula para vocês não terem dúvida, para ficar tudo ok, tá? A gente vai se vendo aí no decorrer da semana, vai conversando e tirando dúvidas, tá? Um beijão para vocês, até a próxima aula.